Amigos e amigas, senhoras e senhores jornalistas, a democracia, enquanto tal, é sempre avaliada pelo nível de participação dos cidadãos na vida política, social, associativa e cultural. Na fase atual da nossa história, em que os portugueses são obrigados a enfrentar as consequências da política neoliberal, a corrosiva submissão assumida pelo Governo às orientações dos meios políticos e financeiros internacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu, União Europeia e Alemanha, os crescentes problemas que se têm abatido sobre tantas famílias, torna-se exigente que, embora conscientes das dificuldades, não nos deixemos desmoralizar, não nos devemos abster de participar ativamente na defesa dos direitos constitucionais, enfim, na defesa da democracia efetivamente ameaçada. O panorama é dramático, é certo, mas é exatamente por isso que não se pode ficar indiferente e aceitar como factos consumados ou como uma fatalidade as decisões governamentais. Há que ter vontade de se lutar para fazer desmoronar o edifício antidemocrático montado pelo governo PSD-CDS, que afunda o país, promove a austeridade e desemprego permanentes, sem crescimento ou desenvolvimento económico. O governo continua a agravar as injustiças sociais numa concepção neoliberal que impede o funcionamento público, restringe as funções sociais do Estado e privilegia a gula dos grupos económicos e financeiros, desmantelando e entregando a tais grupos privados empresas públicas, estratégias irrentáveis, essenciais à economia, em negócios que importa esclarecer e levar ao foro da justiça, se for caso disso. Temos de realçar que, apesar de tudo, não há indiferença popular quanto à necessidade urgente de fazer frente ao Governo. Assim, é justo destacar a luta intensa que centenas de milhares de trabalhadores de vários setores de atividade têm desenvolvido em protesto e para travar medidas governamentais sistematicamente prejudiciais, assim como há que enaltecer a determinação do movimento sindical unitário da CGTP Intersindical Nacional. As características da crise portuguesa não devem ser imputadas apenas à crise internacional, à crise capitalista internacional. As origens da crise nacional radicam claramente nas políticas desencadeadas por sucessivos governos do Partido Socialista, do PSD e do CDS, sozinhos ou em coligação. Não há por onde negar essa responsabilidade porque os factos são evidentes. Ao longo de mais de 38 anos, a estratégia desses partidos, com ligeiras nuances, alimentou programas políticos que propiciaram, numa consequência lógica, os problemas que atingem a generalidade da sociedade, com milhões de portugueses a viverem em condições muito precárias. Comprovado está que a direita, por motivos claramente ideológicos, nunca se interessou, nem se interessará em transformações políticas, sociais e culturais suscetíveis de relançar o país. Porém, também convém neste momento observarmos o Partido Socialista. O que pensa a direção do Partido Socialista? Ao que vem o Partido Socialista? Que tipo de programa político anima? Que propostas apresenta? A verdade é que, a não ser umas tantas e desligadas declarações de circunstância, o PS comprova a ideia de que não é capaz de se libertar de graves compromissos assumidos anteriormente que também concorreram concretamente para o descalabro atual. O confuso comportamento do secretário-geral e de outros dirigentes do PS, as medidas limitadas que apontam, revelam uma notória falta de esclarecida visão política e, em princípio, não augura nada de positivo para o futuro de Portugal. Entretanto, vai-se notando o aparecimento de movimentos políticos cujas intenções, programas e objetivos ainda estão por definir. É neste quadro social, cultural e político, numa altura em que se registra ainda mais o grave aprofundamento das causas que levaram Portugal para a situação dramática em que se encontra, que a coligação democrática unitária se apresentará às eleições legislativas com total determinação patriótica. E neste momento, em nome da Associação de Intervenção Democrática, saúdo os partidos comunistas portugueses e ecologistas verdes, forças políticas sempre empenhadas na defesa da democracia e na prossecução dos valores de Abril. A situação do país, amigos, é sem dúvida extremamente preocupante. A sociedade está confrontada não só com uma crise económica e financeira de grande amplitude, mas também com uma crise política e moral provocada pelos sucessivos governos. Tal situação obriga à participação popular em ações legítimas contra as ilegalidades em curso, contra o autoritarismo crescente, contra a classe no poder que cultiva as arbitrariedades, a mentira, a corrupção, a imoralidade, como se verifica pelos últimos escândalos ocorridos no setor bancário
e em torno de vários membros do Governo, a começar pelo próprio Primeiro-Ministro, que continua a ser apoiado pelo Presidente da República, que se tem comportado como se fosse apenas mero militante do PSD. Perante esta situação, não há que hesitar. Mantemos total disponibilidade para a campanha eleitoral que se avizinha ser de grande relevância para o futuro do país. Disponibilidade da CDU, força política que sempre colocou na primeira linha, no incessante combate pela ruptura com a política direita. O futuro da nação é cada vez mais incerto devido a essa casta política aventureira responsável pela miséria e pelas dificuldades com que se movem milhões de cidadãos. O balanço das políticas adotadas é desastroso. Urge pôr-se-lhe travão, só possível através da mudança da política neoliberal para uma efetiva política de esquerda, verdadeiramente empenhada na defesa da soberania e independência nacionais, na defesa intransigente dos interesses do povo português. Aqueles a quem se lhes nega salários justos, a quem se lhes nega reformas e pensões adequadas, veem dificultado o acesso ao trabalho, à saúde, ao ensino, à habitação, à justiça, contarão sempre com a CDU. E é com esta patriótica disposição, em respeito pelos seus princípios democráticos, que a CDU se apresentará novamente ao eleitorado. Muito obrigado.